Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Tem um Chefe em Casa. Eu sou o Fábio Chiga. Eu sou o Luiz Pavão. E a gente tem um convidado hoje especialíssimo, hiper disputado. Esse deu trabalho, hein? Esse a gente tá 2 anos tentando marcar com ele já. O cara não tem evento de manhã, tarde e de noite. A agenda dele é lotadíssima, concorridíssimo. É um chefe famosíssimo em Cuiabá. A gente tá super feliz que ele aceitou o nosso convite para vir nosso humilde podcast, né? E a gente vai fazer hoje o prato que ele mais gosta, que ele passou pra gente. Que é uma parmegiana. Que parmegiana, pra quem não sabe, é um prato brasileiro, não é italiano. Ele origina do bife milanesa, que realmente vem da Itália. E nós, como bons brasileiros, temos que melhorar as coisas, né? Dá uma adaptadinha. Foi criado lá em São Paulo, a parmegiana. Então é um prato brasileiro. E hoje vai ter uma parmegiana raiz, como ele gosta de falar. Vamos chamar ele? Pode entrar, chefe. Maravilha, obrigado pelo carinho, pelas palavras aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado. E aí, Val, tranquilo? Tranquilo. Val, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo carinho e por estar aqui no... Ainda bem que deu pra fazer agora, né? Depois de tantas marca, desmarca e... Quando é um é outro. É só a primeira, agora, a partir de agora a gente vai ficar freguês aqui. Mas, né? velho, o Val trabalha demais, de vocês. muito cheio de dentro, né? Começar fazendo as coisas aí, tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo no meu dia para poder abraçar tudo, né? O dia fica pequeno, né? É, pequeno. Mas... Ô, Val, fala pra gente um pouquinho o porquê desse prato que você escolheu hoje, o que ele representa pra você. Então, essa receita, eu falo que a vida toda, desde que eu conheço por gente, tá presente na minha casa, em todas as datas de aniversário de alguém da minha casa. Sempre tinha esse prato, né? A gente poderia nem ter combinado nada, mas você chegava lá no almoço, minha mãe faria o parmegiana em comemoração ao aniversário de alguém, né? Então, assim, eu tenho um carinho, um afeto, um valor sentimental por esse prato, exatamente por isso. E aí nós passamos a gostar do prato mesmo, minhas irmãs, aí os agregados que foram aparecendo, cunhados, depois neto, né? Minha mãe sempre fazia aí pra todo mundo. Cara, então, legal que é um prato afetivo, assim. Né? Afetivo Sabe mesmo. o que é legal? A gente tem chamado aqui alguns chefes, né? A gente tem o terceiro episódio dos chefes mesmo, e assim, quase todos são sendo pratos simples. A gente acha que chefe de cozinha faz florzinha, pinça, pratos sofisticados. E não, cara, aquela comida afetiva, aquela comida que a gente gosta, comida de família. Muito tranquilo. E a mais gostosa. É a mais gostosa. Mas eu falo que às vezes a comida nossa lá no buffet, eu chego em casa louco pra comer outra coisa. Às vezes eu chego em casa com fome, aí eu vou ligo pro iFood, alguma coisa assim, ou como alguma comida pronta lá que tem em casa, porque não adianta, a gente não gosta muito do que a gente faz. Né? Então. A gente gosta, comida boa é comida dos outros. Né? Mas vamos lá, dá umas dicas pra gente. A gente vai começar então a fazer sua receita, né? Você acha que a gente começa pelo molho? Vamos começar pelo molho que é mais demorado, né? Tá. Aqui a gente tem tomate pelado. Isso, extrato de tomate, né? Tem um pouquinho de tomate seco. Tá. E é bem tranquilo, um pouquinho de alho e óleo ali pra gente começar a fazer. Na panela, a gente vai começar a dourar. E Val, você é formado, né? Você tem 3 formações. A gente fez, nosso staff fez uma pesquisa sua, staff eu e Luiz, nossa equipe. E assim, você é formado em administração, em gastronomia e direito. Direito. Tem 2 pós de gestão de negócios na área de administração e chefe de cozinha brasileira já na gastronomia. E qual que você fez primeiro, Val? A primeira foi administração. Na verdade, assim, eu sempre quis fazer medicina e minha mãe queria ter um filho médico. E assim, quando eu comecei medicina há uns anos atrás... Você chegou a começar a medicina? Não, quando eu tentei medicina, né? Há uns anos atrás, só tinha na Federal e na Unic estava começando. E aqui era assim, metade das vagas da particular eram compradas e a outra parte ali você tinha que dar o sangue mesmo pra você passar. E na Federal era 115, 120 por pessoa para passar. Então assim, fiz dois vestibulares e não passei. E eu colocava sempre administração em segundo porque meu pai tinha empresa. Na verdade, a gente tem empresa até hoje, a empresa tem 54 anos, a empresa familiar.
E aí eu sempre colocava administração em segunda opção. Se não passasse... Tô garantido aqui. E foi isso que aconteceu. Eu com 18 anos passei, testei 2 vezes com 17, com 18, para medicina não consegui passar. E aí, com 18 anos mesmo, eu fiz administração na segunda opção e passei. Comecei a trabalhar com meu pai. Trabalhei durante 17 anos fazendo toda a parte financeira, administrativa da nossa empresa, né? E aí, nesse meio tempo também, eu achava que a administração não era tudo, que eu queria uma coisa a mais. Fui fazer direito. Fiz direito, porque meu pai também falava assim, acho que você não está completo, você precisa fazer mais alguma coisa. Você fez administração muito novo. Fui fazer direito, queria advogar jamais, não queria advogar mesmo. Então ele falou assim, faz alguma outra coisa, vai para São Paulo, vai estudar, vai estudar para magistratura. Isso aí foi teu pai que deu... Meu pai, Aí eu parei, terminei direito, fui para São Paulo, fiquei 2 anos estudando para magistratura. Mas a galera que estava na trave, na magistratura, estava estudando de 8 a 12 anos já. Acertando na trave, Falei, jamais, eu não quero isso pra minha vida. Ficar 12 anos aqui, 8, 12 anos, estudando 12 horas por dia, numa baia, assim, sem conversar com ninguém, sabe? Sem vida, falei, sem não, nada. Não quero. Fiquei esses 2 anos em São Paulo, voltei pra Cuiabá. Falei, pai, você me aceita de volta aí na empresa? Tem meu lugarzinho tá aí? Posso continuar na empresa? Ele falou, não, meu filho, a empresa vai ser sua, você vai herdar, então você pode continuar aqui. Ah, tá. Pode ser. E aí, eu ainda sentia que ainda faltava alguma coisa. Foi bem no boom do Instagram. Tinha um amigo que é chefe também, eu sempre falo dele aí, o Cotrim. Ele tinha acabado de fazer gastronomia. E eu via sempre o Instagram dele, as fotos, eu ficava impressionado com aquilo, né? E aí eu falei assim, liguei pra ele, falei, Cotrim, o que você fez pra fazer gastronomia e tal? Ele falou, você vai ter que fazer vestibular. Vestibular, tem quantos anos que eu não sei mais o que é português, matemática, inglês, geografia, história. Ferrou, né? Fiz a inscrição do vestibular, não falei pra ninguém que eu ia fazer, passei em primeiro lugar. E aí, a partir daí, comecei a fazer gastronomia. No primeiro semestre, eu já estava fazendo um estágio com a Célia Rabelo, que tinha um buffet de massas aqui em Cuiabá. Hoje ela nem mora aqui, ela até trabalha com cardápios de pessoas terminais, bem bacana o trabalho dela. Massa, legal. E aí eu fiquei trabalhando com ela desde 6 meses eu fiquei na gastronomia, depois 1 ano e meio já, 1 ano e meio eu fiquei trabalhando com ela, até terminar o curso. E numa dessas ela falou assim, Val, você vai fazer um evento sozinho hoje, porque eu tenho 2 eventos e eu não consigo ir no Aí dois, bateu o start. Aí eu fiquei louco, mas falei assim, eu vou. Ela falou, não, você vai, fui. Depois daquele evento, ela teve todo o feedback, ela falou, Val, você tá pronto para fazer evento sozinho? A partir daí eu comecei a fazer os eventos sozinho para ela. Terminando a faculdade, eu tive um sócio também, que no ramo também, e fiquei com ele 1 ano, uma sociedade, e depois eu achava que eu tinha que criar minhas asas, ter meu próprio negócio, né? E foi aí que eu... Esse foi o start da Valuntar. Foi o start do Valuntar, que eu terminei a faculdade em 2013, até 2014 eu fiquei trabalhando com ele. Em 2015 eu montei meu próprio negócio, a gente já tá com 10 anos aí. E já tá até hoje, a gente pode falar que você é uma referência no estado. Obrigado. Em buffets, né? Assim, a qualidade dos buffets que você produz, prepara, que a gente vê no Instagram, que o pessoal comenta, é ímpar, né? Assim, acho que pra gente... Eu falo que hoje, né, essa área dos eventos engloba muita coisa. E depois, quando terminou a gastronomia ali, eu tive um sócio e fiquei 1 ano fazendo os eventos com ele. Logo depois, eu achava que eu tinha que criar minhas asas e começar a fazer meus eventos, né? Até por questão familiar, minhas irmãs falavam, não, você precisa fazer os eventos sozinho, ter seu negócio, né? Você fez aí, não era seu sonho, você fez aí a sua 3ª faculdade, então vai ter uma coisa sua, né? E aí foi aí que a gente começou a levar a Valuntar Eventos e Gastronomia. A gente pode falar hoje que é a maior do estado, né? Uma referência. A gente faz muito evento, a gente faz bastante evento aí. E nessa época eu comecei fazendo evento para 10 pessoas, 15, 20. E hoje qual foi o maior evento que você fez? O maior evento que a gente fez foi o festival, a Feijoada de Inverno. Que a gente fez 2 anos consecutivos e atingiu um público de 6.000 pessoas. Meu Deus do céu. Aqui a gente pode colocar os... É muito trabalho, hein? Pode colocar os pode, né? Uhum.
esse evento da Chapada, a gente fez 2 anos aí consecutivos e atingiu um público máximo de 6.000 pessoas. Nesse caso da feijoada, na verdade, se começa a E trabalhar... eu acho que uma você tava com a gente, não tava? Eu ajudei, em uma delas eu ajudei. Você viu lá que a gente fez aproximadamente aí 1 tonelada de carnes, né? Tudo isso um mês antes, a gente começou o pré-preparo. E para fazer essa feijoada, a gente usou aí 150 quilos de calabresa, 150 quilos de paio, 300 quilos de torresmo. Você imagina, o preparo do torresmo é bem trabalhoso, então são 2 processos. Muita cebola cortada. Cortou bastante cebola, né? É isso aí, cebola, completando a parte das outras carnes, chegou aí 1 tonelada. 300 quilos de feijão, meia tonelada de arroz. Nossa, é muita coisa. Cara, você administrar um evento numa proporção dessa é uma coisa muito... Fui bem inusitado grande de pegar um evento desse, assim, porque eu nunca tinha... O evento maior que eu tinha pego era de 1.000 pessoas. E depois ser já 6... é grande pra que caramba. já é grande, depois 6 vezes mais, né? Mas no final deu tudo certo e ainda fizemos mais um ano. E ficou bom, hein? E você sempre cozinhou, Val? Sempre gostou de cozinhar? Você nasceu na cozinha? Então, na verdade, essa ligação com a cozinha... Vou colocar um pouquinho de sal. Pode. Tava intrínseco, sim. Sempre existiu, mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer gastronomia um dia. Então, minha avó sempre foi doceira, fazia os doces de compota. E assim, eu sempre tive uma parte meio empreendedor. Exatamente quando eu tentei para medicina, eu falei, é a 2ª vez, não passei, vou tentar. Eu sempre quis ter meu dinheiro, sim, sabe? Sim, sempre correr atrás e ser um pouco empreendedor. E aí, minha avó, eu com 15 anos, a gente voltou para Minas. Meu pai teve uma fase dele que ele não queria mais trabalhar, assim, ficar um pouco mais recluso, um pouco mais tranquilo. Deixou meu tio aqui, administrando a empresa, e nós voltamos, e a gente foi para Minas para morar lá. Então você morou em Minas também? Morei, minha adolescência, pré-juventude aí foi em Minas. E a comida mineira? Comida boa, meu pai era saborosa! mineiro. Come-se muito bem. E aí, minha avó começou a fazer os doces lá. E eu, na parte empreendedora, eu peguei os doces, eu saía na rua, saía mesmo, com 15 anos, batia de porta em porta para vender os doces. Voltava sem nada, vendia tudo e tinha minha graninha ali. Vendia até para família, família grande lá em Minas. Então, final de semana, a gente fazia um encontro toda a família. E aí eu levava os doces lá, vendia tudo lá. Então já virou bem bolado. Começou cedo. Venda, comida, tudo ao mesmo tempo, né? Tava lá, Os sinais estavam lá, ele só não tava enxergando. Tava escondido essa parte da gastronomia. Que legal. Deixa eu perguntar aqui, ó, a gente colocou, tá, refogou no alho, cebola. Aí vamos fazer um molho bem rústico que você passou pra gente. Um molho bem tranquilo, simples, né? super simples. Tomate aqui. pelado, Foi que a o gente alho, usou, cebola, o tomate pelado e um pouquinho de extrato de tomate. E você deu uma dica pra gente que lá no buffet você usa tudo, não desperdiça nada, né? Nada, a gente usa tudo mesmo. Tá? Aqui, ó. Só isso. Mais difícil que isso, não tem como. E aí, deixa apurando aqui um tempinho, Deixa fogo apurar. bem baixinho. Outra, aproveitar que a gente tá na parte do molho, pra tirar a acidez do molho, você tem alguma dica ou é fogo mesmo? O que você recomenda? A gente faz lá no buffet, a gente coloca o molho e deixa em fogo baixo ali pra ele reduzindo ali e vai sair essa acidez. E a acidez some. Some. Perfeito. Imagina, tem pessoas que colocam açúcar. Bicarbonato. Não sei até que ponto que vai dar certo isso, mas se é pra sair acidez, Entendi. pode fazer. E vai ficar aquele Tem que molhinho ter mais um equilíbrio aí. consistente. Até dá pra gente colocar, se alguém quiser colocar um tomate mesmo, uns tomate picadinho aí, Aham. dá pra deixar ele dissolver. Se você tiver mais tempo também Legal. de cocção aí. Bom, então vamos deixar o molho aqui. E aí vamos partir pra parmegiana ou pro arroz? O que você acha? Pra gente fazer. Não, a gente também já pode deixar um arrozinho aí, né? Vamos deixar um Vamos arrozinho. preparar o né? arroz, Tá. E depois o parmegiano é mais fácil, a gente só pega a parte da Então fritura. deixa esquentando a água. Eu vou cortar um pouquinho mais de cebola. E... Bom, então você tá quanto tempo já, Val, com o buffet? Com o buffet, No total, desde já. 2015, né? 10 anos já, São 10 né? anos, é. E aí... Então você tem história pra caramba, né, do buffet. Tem Tem história, eu alguma falo que coisa- a gente poderia até fazer um livro aí de histórias inusitadas Oh. de evento, né? A gente compra, hein? Mas eu falo assim, das coisas que ninguém imagina, né?
Porque todo mundo acha que evento é só o dia da festa. Aham. Mas tem tudo por trás ali, né? Desde a hora que você começa a falar com o cliente, que tem clientes e clientes. Né? Que começa assim, você começa a conversar, vai e volta 30 vezes no mesmo dia ali, e você começa a fazer o cardápio da pessoa, e o cardápio vai e volta, muda isso, muda aquilo, né? Troca isso, e vai. Você faz de tudo, né, Val? Desde evento... Tudo. Nossos eventos são personalizados, né? Então, assim, a partir da nossa conversa, que vai surgir seu cardápio, né? Aniversário, batizado, Tudo. casamento. Acho que a gente só não fez até hoje funeral. Mas o resto, tudo a gente faz. É batizado, chabar, chá de lingerie, casamento, Aniversário corporativo, mêsversário, chá revelação. revelação, a gente faz tudo mesmo. Na verdade, eu falo que a gente gosta, né? Porque eu perdi meus pais, então era mais minha mãe que fazia. Você perdeu seus pais quando, Val? Eu perdi meus pais na época da pandemia, né? Pandemia? Perdi os dois. Perdi meu pai primeiro, 37 dias depois minha mãe. Nossa, foi um seguido do outro. Foi uma sequência aí do outro, né? E eu falo que eu morava com eles, então assim, tudo era feito na minha casa, tudo era lá com eles, né? Então, e a gente continuou esse processo aí do Parmegiana, mesmo sem eles aqui. Pegou uma... Tenho certeza que eles estão felizes aí quando a gente comemora cada aniversário e a gente tem o Parmegiana aí Acho que é a na... melhor maneira da gente honrar pai e É, mãe, a é gente tá verdade. feliz, fazer o que eles gostam, que a gente gosta. E aí vieram dois sobrinhos que meus pais não conheceram, Aham. que vieram depois, né? E assim, eles gostam já, sempre quando tem um aniversário, Uhum. eles estão ali esperando o A parmegiana. É. Ah, já Não, é. às vezes nós vamos em algum outro qualquer restaurante que vai, se tiver parmegiana, todo mundo pede Pede parmegiana. Cara, Engraçado. que legal. E deixa eu perguntar pra você, além da parmegiana, assim, que é um prato afetivo pra você, né? Tem algum que você mais gosta de Bacalhau. cozinhar? Eu gostava muito de bacalhau por causa dos meus pais também. Meu pai teve ele fala que uma época que ele morou em São Paulo, na época da juventude, quando ele estava começando a vida ali de trabalho mesmo, ele foi para São Paulo. Ele era de uma família de 17 irmãos, Nossa! então cada um teve que se virar. Então ele foi para São Paulo e ele falava que ele tinha comido o melhor bacalhau. Então eu sempre gostava de fazer bacalhau em casa Legal. Bom. para ele, né? Bom, arroz. Você lava, não lava? Não, ó, De qualquer jeito? não lavo. Não lavo. de verdade não lavo, porque eu penso assim, lá no buffet para fazer uma quantidade maior, 20 quilos, né? A gente não lava não. E outra, depois que atinge 70 graus aqui, tudo que tiver Vai morrer, né? vai morrer. A não ser que falam, né? Dizem aí que é por causa do amido, soltar mais amido ou não, mas eu acho que isso não interfere em Eu nada. acho que se você comprar um arroz bom, não vai dar dor de Exatamente. cabeça. Hoje, se tiver um arroz de qualidade, não vai ter problema nenhum. E arroz com parmegiana combina demais. Combina muito. Então, a gente estava falando exatamente isso, né? Tem algumas releituras hoje de parmegiana que usam purê de batata, uma batata rústica, né? Mas eu acho que assim, o prato originário ali do parmegiana mesmo, os acompanhamentos do parmegiana é o arroz e a batata frita. Que vai ser o de hoje. Que vai ser o de Hoje, hoje. é. E a propósito, vamos fazer uma batata frita de air fry, né? Ah, Pra mas facilitar a vida, né? Hoje em dia, O pessoal assim, cozinheiro, come chique pra caramba. Ih, miojo, ninguém vê os miojos. Miojo tá mais jogado. ninguém vê a batata lasanha da frita. Sadia que às vezes tem. Ninguém vê uma lasanha dessa. Ó, o de diferente aqui que a gente faz na receita aqui do molho é só colocar um tomate seco. Só para sair do trivial mesmo, né? E aí a gente pega só o tomate seco mesmo, sem o óleo. Sem o óleo, né? Sim. Na verdade vai um pouquinho, mas é só para não ficar muito... Pra não ficar muito oleoso, muito dá aquela oleoso, é. drenadinha só. Precisa Isso. secar ele. Não precisa secar, mas te tira o excesso aqui do óleo. Um tomatezinho seco é gostoso, hein? Fica bom. E isso Dá aí esse também gostinho, ajuda gostinho também humano, assim, na acidez, sabia? Também. E vai dar um gostinho umamezinho do tomate aqui, Às vezes até dá pra assar uns tomatinhos, um tomate grape, você assa, tipo, confitado, Aham. e aí você coloca também. Coloca Fica bem junto gostoso depois. e fica bem rústico mesmo, que fica pedaço de tomate. Pedaço de tomate. Putz, essa dica é boa, hein? Fica bom mesmo, fica bem gostoso.
Então, agora a gente partiu para parmegiana, né? Vamos temperar, é isso. De corte borboleta, a gente já viu. Uhum. Precisa bater? Não precisa? Não precisa. Se às vezes ficar um pouquinho mais grosso, você pode colocar aqui um plástico filme ou um plástico qualquer, e aí você pode bater. Até com a mão mesmo você abre o filé. No caso a gente usou o filé mignon, né? Tem alguma outra carne que você recomenda? Que dá pra usar? Já fizeram essa pergunta várias vezes. Eu acho que hoje uma carne, um patinho, que é um pouco menos gordura, sabe por quê? Patinho. Porque ela fica escondida, né, no empanado ali, então você não vai ver a gordura. Então, não é legal uma pessoa que não coma gordura cortar a carne, enfiar na boca e depois ter a surpresa da gordura. Então tem que ser uma carne sem gordura. Pode ser um patinho, até uma cabeça de lombo. Dá pra fazer, que é super macio. Alcatra também dá pra usar. Né? Mas o ideal, o sabor mesmo, e a cara do filé parmegiana é o filé. Né? Pro tempero, a gente usa sal, uma pimentinha do reino também, muito tranquilo, sem muita coisa. Eu aprendi que quanto mais alto você joga, mais ele espalha. Mais espalha, isso aí. Que isso, hein? Eu falo pro pessoal, estudo. Precisa ver um pouquinho. Dos dois lados pode girar. Só. E tempero de carne é sal e pimenta do reino só, né? Não adianta inventar. O segredo da carne é comprar uma carne de procedência, né? Aí, Val, você tá uma coisa interessante aqui. Normalmente a gente faz empanado, farinha, ovo e farinha de rosca, alguma outra coisa mais pra você. No caso, a gente não vai usar farinha de trigo, né? Na verdade, a gente não usa a farinha de trigo aqui, por quê? A farinha de trigo é exatamente para deixar ele mais seco. O que vai acontecer? A hora que você passar na farinha de trigo, vai pro ovo e depois volta pra farinha, a casquinha ali, ela vai soltar. Ela solta, o trigo faz com que solte. É isso, homogêneo. Na hora que você colocar no molho, vai ficar aqueles pedaceiros vai ficar soltando, da casquinha da farinha. Que nós vamos usar meio a meio. A farinha de rosca e a panko, e isso? Panko, e ela fica mais grossa, né? A casquinha vai ficar mais grossa. Farinha panko é aquela japonesa, né? Que o pessoal usa pra fazer essa mesmo. Tem uma dica que o pessoal japoneses ensinaram. Se você não tem a panko, você pode pegar pão velho. E os italianos também usam, né? Também, usa bastante. Pega um pão velho seco, amanhecido, dá uma triturada nele no liquidificador e vira um panko, né? Ó, tá vendo? Uma dica legal aqui é que uma mão você usa no ovo e a outra mão você vai na farinha. Você não precisa sujar e ficar lavando a mão, porque vai grudar, né? Dica de chefe. Porque essa é a parte mais chata de fazer o... Porque daqui a pouco você vai ficar... Você não consegue mais mexer, porque vai ficar bem, uma vez na farinha, grudado na mão. Depois a gente repete o processo para ficar com uma casquinha mais generosa aqui. Passa de novo aqui no... E pior que encheu mesmo. Rapaz, eu já fiquei sabendo de gente que já fez as receitas que a gente tava fazendo aqui, recebemos uns feedbacks legal pra caramba, viu? Isso é bom, isso é bom. Ó, daqui então a gente vai fritar. Agora nós vamos fritar. É isso aí. Na hora que for pra gordura, a gente pode dar mais uma apertadinha, né? E é isso. A gente teve o Marcos aqui, Marcos Alves, né? Que é a sua sócia, que trabalha com você. E ele falou algumas coisas de camarim, né? Você faz bastante... A gente faz, assim, vários shows daqui. Tem uma casa que a gente é contratado da casa. E a gente faz bastante mesmo camarim, já fez muitos. E se tem alguma coisa inusitada, você fala de camarim? Teve uma vez, camarim, assim, uma coisa legal e nem sempre é tão legal, né? Porque a gente pega artista e artista. A gente acha que é uma coisa. A gente acha que tá ali do lado do artista é mil maravilhas, mas não. E assim, eu fui aprendendo depois, porque eu acho que você tem que ter um respeito também pela comida dos artistas, porque eles estão no mundo, né? Todo dia viajando, moram no avião, né? Então assim, e tem shows caros.
que tem que ser respeitoso nas comidas, porque imagina o cara passa mal, um artista passa mal, tem uma infecção e não pode subir no palco por causa disso, né? Então a gente tem que levar a sério cada rider que a gente pega aí. Só que tem sim algumas coisas inusitadas aí, exagero, né? Alguns artistas aí pecam no exagero. Pede 30 mil toalhas. 30 mil toalhas, 30 mil... Qual foi a coisa mais... Não, a gente fez na semana que a gente tava fazendo, era até um DJ na época, a gente pegou o rider dele, na mesma semana ele resolveu virar vegano. Na semana do evento e foi com a gente, né? Então a gente tava tudo pronto, o rider dele impecável, ele queria muita coisa de frutos do mar, essas coisas, e aí na semana ele vai e vira vegano. Então foi o avesso, a gente teve que ir atrás de comida vegana, pré-preparo, tudo vegano, né? Tem algumas coisas assim, engraçadas, assim, tem um artista que você nunca ia imaginar que ele come rabada, que ele come galinha caipira, e eles pedem isso na hora do show mesmo. Pra eles Na hora comerem. do show, Na hora do show, eles querem comer isso mesmo. Na hora fala assim antes, né? Muitos comem antes, outros comem depois, até por causa da corda vocal, dessas... Vamos entrar na polêmica aqui, hein? Polêmica. Quem foi o mais legal que você... Tem vários legais, vários mesmo. Jorge Mateus, super legal. A gente já fez aí uns 4 camarins dele. Outro bem legal que a gente não esquece. Zezé de Camargo, super legal. Muito tranquilo mesmo. Deixa bem a gente à vontade, assim. Leonardo também, assim. A gente faz bastante sertanejo, porque aqui em Cuiabá, né? Sim. É mais a galera do sertanejo que vem. Leonardo também, uma pessoa bem bacana. Guilherme Santiago, não esqueço nunca, a gente foi fazer um camarim deles no Manso, e assim, foram muito tranquilos mesmo. Aqui pra gente começar a fritar, a gente vai dar mais uma apertadinha. Muito fácil. O segredo aqui é deixar o filé na imersão aqui, para cobrir todo o filé. A gordura cobrir todo o filé. Então, aqui a gente está colocando uma gordura bem quente, né? E como é um filé, na verdade eu gostaria que ele ficasse até ponto menos. Porque vai pro forno depois. Né? Vai pro forno e ele chega lá certinho no forno. Então não precisa... E não tá tão grossa, né? Sim. Nós não cortamos tão grossa a espessura aqui, tá de um dedo, mais ou menos. Só tem que cuidar pro óleo não estar muito quente pra não queimar a farinha, né? Pra não queimar. Agora vamos ver se o molho já tá no ponto já, né, Val? É isso. Se precisar, a gente só acrescenta o sal. A gente ficou mais ou menos 1 hora aqui na... Deixar você provar pra... Experimenta também. Se aquela acidez do começo já não tem mais. Pra tirar a acidez. Sumiu todinho, não tem... É isso, o segredo é fogo, né? O segredo é fogo. Bem baixinho aí. Aqui ficou mais ou menos que 1 hora e 20 de 1 fogo. hora e 20 mais ou menos e completamente sem acidez. Agora nós vamos só montar o prato, finalizar certinho aqui. A gente coloca o bife primeiro. Bife filé, primeiro? Tá. Está bem bonito. Uma porção bem generosa de mussarela. Mussarela? Isso. Uma fatiada mais fácil. Pode ser outro queijo, Paulo? Pode ser. Mussarela de búfala. Já fiz com mussarela de búfala, fica muito gostoso. Bom também. E se quiser usar a mussarela também Também dá certo, ela vai derreter. ralado, pode, serve pode também, sim. né? E agora uma porção generosa de molho. Isso aqui a gente ainda vai levar pro forno, né? Isso. É o tempo Só de... lembrando, o molho ficou aqui mais ou menos 1 hora. 1 hora e 1 hora e 20, 20 mais ou Bem menos. baixinho. E deixa eu perguntar, Val, a gente vai colocar um manjericão, a gente coloca Depois. antes ou depois? Não, eu coloco depois. E o porquê? Não, porque ele vai desidratar e Vai perder o vai sabor. perder o sabor. É melhor depois que... vai Pra ficar deixar mais- todo o sabor o aroma acentuado, dele, né? Isso, e é forno.
Então no forno ficou 1 minuto, 2 minutos, bem rapidinho. dependendo do uns 5 fogo. minutos, né? Por nas 180 É só o graus. tempo, né? 180 graus, só O poder tempo de edição. derreter aí, ó. Aí, ó. Ana Maria, Nossa, cara. Ah, vê, ó. papai. Top, hein? Mais fácil que isso é se inscrever no canal, dar um likezinho, ajuda a gente, comenta, compartilha o que vocês acharam, tá bom? Prestigiar o nosso querido Val. A gente vai deixar as redes dele também, né, Val? Isso aí. Você Pra tá no finalizar- Instagram hoje? No Sim, tá no Instagram? Instagram. Pra finalizar, a gente coloca aqui um manjericão fresco, No aroma, assim. dá um perfuminho. Então, pessoal, a gente finalizou aqui a nossa parmegiana, né, de filé mignon, com molho rústico, uma mussarela. E para acompanhar, a gente fez uma Batatinha frita e um arrozinho branco, pá. bem simples. Eu acho que o clássico, né? O parmegiana clássico mesmo, o acompanhamento pede aí um arrozinho e uma batata. É claro que tem algumas outras releituras aí que você pode fazer um purê, uma musseline, né? Mas eu acho que o clássico Isso que eu... combina bem com o parmegiana. É Arroz aquele branco. negócio, dá pra gourmetizar? Dá! Mas esse aqui o menos é mais. Mas olha, uma batatinha frita, não tem erro. Nossa senhora. Ficou papo ou será que Rapaz, você acha? A medida 2 para 1 não tem erro. é parmegiana? Tem um negócio que eu falo aqui, Val, tem que aproveitar que a gente tem um japonês aqui, né? Ninguém melhor pra mexer com faca que um japonês, né? Veja ele na simetria dos cortes. Então ele quer cortar, corte, fica à vontade. É um pra... Quem vai experimentar primeiro? Você? Você. Você vai dar uma nota pra gente. Agora vamos ver se ficou bom mesmo, hein? Se pelo menos dá pra brincar ali. Me levou lá nos aniversários da Oh, meu Deus, obrigado, senhor. Agora eu quero provar esse negócio aqui. Bom mesmo. Bom, hein? O molho não tá ácido, tá na medida. Nossa senhora, vocês estão perdendo. Gente, faça em casa. Faça. Vale a pena. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, tá? A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. A gente passa pelo chefe Val, né? Façam, que é bem simples, quer dizer que não tem muitos segredos E vale a pena. e vale muito a pena. Nossa senhora. Olha, Nossa, É Val, isso aí. muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. obrigadão mesmo, de coração. Pode me chamar E, ó, pra, Daqui pras 2 anos a próximas. gente faz outro. E as portas estão abertas. Com certeza. E sabe? se Vai você é de ser casa, você sabe disso. isso. Obrigado, viu? E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.